Fala meu amigo cartoleiro, vamos lá, vídeo de dicas, rodada 15 e não tão feliz pela rodada 14, né? Uma rodadinha aí que foi bem pai aí, vários jogadores decepcionaram a gente, então não foi aquela rodada com aquele sentimento bom, mas mesmo assim, né? Nosso desempenho aqui a gente fez mais pontos que a média dos cartoleiros, aí 61 pontos, né? Nosso time de valorização acabou sendo o time que mais pontuou, com 80 pontos, ganhamos mais cartoletas lá, passamos já das 200 e poucas cartoletas. E esse time, reitero mais uma vez aí pra você, time gratuito ali no Telegram, então você consegue ter uma dica a mais, a gente consegue mandar algumas informações ali, então só clicar no link aí na descrição. Depois, já que foi na descrição, deixa o teu like ali, teu hype se tiver também. Deixa um comentário aí para ajudar a gente a crescer e tentar sempre produzir o melhor conteúdo para vocês aí. Trazer até estatísticas aí, a gente criar essa interação bacana aí. Mas vamos lá, passar pelos nossos jogos agora da rodada 15, né? Então, a gente tem alguns jogos interessantes nessa rodada aí. Rodada que vai ter de abertura já no sábado aí, Coxa e Internacional, né? Fluminense recebendo Vitória, um jogo interessante aí, vamos estar de olho nesse jogo, né? Bahia e Cruzeiro, jogo interessante também. Acho que aqui vale a pena a gente olhar no Bahia, porque o Bahia vem jogando somente o brasileiro, né? Então pode chegar mais descansado contra um Cruzeiro que tem um Libertadores, né? Durante essa semana, né? Atlético Parana, Mineiro e Botafogo, Remo e Palmeiras, Santos pegando o Bragantino aí, clássico Corinthians e São Paulo, Mirassol e Chape. Acho que Mirassol é um joguinho pra gente ficar de olho. Mirassol tem encontrado voltado a jogar bem, talvez aquele Mirassol ainda não é aquele Mirassol do ano passado, mas tem jogado melhor e a Chapecoense tem sofrido muitos gols, né? Então é um jogo interessante pra gente aí. Grêmio e Flamengo, né? Flamengo aí que deixou escapar a vitória no final, mas vem produzindo bastante. E o Vasco e o Atlético Paranaense, né? Atlético Paranaense que é forte em casa, mas que acaba fora de casa aí sofrendo alguns gols também aí. Então vamos lá, começar agora pelos nossos atacantes. E aqui vamos nossos dois principais nomes do campeonato, né? Como atacante a gente tem Pedro e Flaco Lopes. Pedro, gosto muito pra rodada, acho que é um cara que vem fazendo muitos gols, né? Fez gol na rodada passada, a gente escalou e bancou aqui. Não é aquele cara que a gente não tem que ligar pra valorização, né? E até lembrando, né? A gente não passou ali, perdemos um pouquinho de cartoletas na última rodada, quatro cartoletas, mas perdemos isso até por causa da nossa estratégia, né? Que a gente montou uma estratégia ali na zaga ali, com jogadores com potencial de valorização para fazer um equilíbrio, porque era uma rodada cara e com chance de perder a cartoleta, né? Então essa é uma rodada que a gente pode até recuperar um pouquinho, tá? Mas Pedro eu gosto bastante aí, acho que vamos ver também quem que o Flamengo vai jogar como vai jogar durante a semana pela Libertadores, para ver se o Pedro vai ser poupado ou não, mas o Pedro tem jogado só o brasileiro. Flaco Lopes, gosto desse nomezinho no Palmeiras também, o Remo tem sofrido gols, apesar de ter melhorado no campeonato, mas é sempre um nome interessante em nomes ofensivos do Palmeiras. Nomes de Cruzeiro e Corinthians eu não gosto tanto, é um clássico, então um jogo bem amarrado, então Corinthians e São Paulo costuma ser jogos de poucos gols, clássico, né? Então não acho tão bom. Um nome que eu gosto bastante, que é era aquele mito a mito de média básica aqui, é o Andrés Gomes, né? Rodada passada até que foi bem mal aí, mas porque jogou só depois, né? Foi poupado, então é um nome bem interessante contra o Atlético Paranaense e até potencial de valorização bacana aí. Eu vou estar indo com o Andrés Gomes nessa rodada. Nome interessante aqui também do Fluminense, do Canóbio, eu gosto também, né? Vamos também mesma questão do Flamengo. O Fluminense tem um jogo super importante no meio de semana da Libertadores, então vamos ver como que chega esse Fluminense contra o Vitória, né? Joga a vida aí praticamente durante essa semana já o Fluminense na Libertadores. Ronier, gosto bastante dele contra o Internacional, é um cara de média básica muito boa, né? Então, por enquanto eu vou estar fechando com o Ronier no meu ataque. E aqui, nomes interessantes, já a gente falando de ataque e de reserva de luxo, eu vou trazer um nome do Mirassol aqui, né? Vamos ver quem que, por enquanto, tá provável aqui, acho que tá o... É bom, importante colocar o filtro do time, né? Então, tem aí o Alisson como provável, acho que é um nome interessante, né? E o André Luiz. Por enquanto, vou estar indo com o Alisson aí como nosso reservinha de luxo, por enquanto, tá? Nesse potencial aí, fragilidade defensiva da Chapecoense, né? E aqui nomes
de meio campo, né? A gente teve o Jorginho aí, bateu o pênalti, a gente escalou no time de valorização, então foi muito bem. Esse nome interessante. Que nome do Palmeiras eu gosto bastante do Arias, né? Um monstro de média básica, 5 pontinhos na rodada passada, mesmo sem gol e assistência. E acho que é um jogo que pode produzir, né? Então, vou estar indo até por não ter escalado o Flaco Lopes, eu vou estar indo com o Arias nessa rodada. Outro nome interessante para mim aí é o G. Lucas, né? A gente tinha até esboçado ele aqui no nosso time, acabamos tirando, né? Era nosso reserva. Foi nosso reserva, mas a gente tinha esboçado até inicialmente. E é um cara que vem produzindo muitos desarmes, né? Rodada passada também 9 pontos, mesmo sem participar de gol, então é um cara muito interessante para mim. E eu vou estar fechando, acho que um jogo que o Bahia pode vencer aí, acho um nome bem interessante para essa rodada. Nomes do Cruzeiro também, claro que tem potencial, né? O Christian vem produzindo muito bem, né? Até com uma média básica aí. Nome do Fluminense, Savarino, também é um nome interessante. Talvez a gente trazer algum meia do Mirassol nessa rodada, né? A gente tem o Eduardo aqui. Então, mas por enquanto aqui, até por um jogo de volta aí, o time do Santos tá melhorando um pouquinho de produção ofensiva. Vou estar trazendo o Neymar, vamos estar até monitorando quem que joga, tá? Se o Neymar vai pro jogo, não vai, que a gente também tem até talvez o próprio Roleiser vindo jogar aqui, também pode ser um nome interessante, né? Até achei estranho que ele não tá aqui, o Roleiser, tá como um nulo, mas acredito que vai pro jogo, é um nome interessante aí para essa rodada. Por enquanto, vou estar fechando com o Neymar aqui no nosso meio de campo. E agora a gente entra no nosso sistema defensivo aqui, e trazendo os principais SG para a rodada, e acho que um dos SGs que eu gosto para essa rodada é o Mirassol, acho que é um nome bem interessante para SG. Flamengo e Palmeiras, acho que são jogos que tem potencial de eles sofrerem gol, não gosto tanto, são jogos fora de casa, vai ter aquele desgaste da Libertadores, e sofreram gol nas últimas, né? No mesmo cenário que teve Libertadores, um jogo depois acabou, pelo Brasileirão, acabou sofrendo gols, né? Então não gosto tanto nesse sentido. Bahia, eu gosto como um SG, possível SG aí do Bahia nessa rodada. Então, acho um nome interessante. E dependendo também o Fluminense como um nome interessante. Por enquanto, indicações minhas de laterais aqui. Vou estar trazendo o Reinaldo, né? Não jogou rodada passada. Acho que o nome interessante aí tem sempre o pênalti a seu favor e com potencial de SG. Então, vou estar indo nessa rodada com o Reinaldo. Alternativa ao Reinaldo, a gente tem o Igor Formiga que está produzindo muito bem com média básica, né? 4 pontinhos mesmo sofrendo gol, então garantindo um SG pode ir muito bem. Nomes do Vasco aí, talvez se o Cuiabano jogar seja um nome interessante para essa rodada, e a gente sabe do potencial ofensivo, né? O Cuiabano tá nulo aqui por enquanto, então seria um nome interessante se for para jogo. Mas por enquanto aí, eu acho que nomes interessantes para mim também tem alguns nomes dos próprios Santos aqui, tá? Então, acho que é um nome bacana e a gente talvez um Igor Vinícius, um Escobar ali com potencial de desarmes, né? Mas também num potencial ofensivo bacana é o Luciano Juba aí também, acho que um SG ousado, e o Juba tem feito vários gols no campeonato, então acho que é um nome super interessante, bate falta também, então vou estar fechando com o Juba, nossa lateral. Então, como eu falei, aqui zagueiros aí a gente não tem tantas opções dos principais times ali, né? Então, eu vou por enquanto aqui tá fechando zagueiro. Acho que o interessante a gente ter é um zagueiro do Fluminense aqui, pode ser o Freitas, o James for pro jogo também é um nome interessante. Talvez a gente tá trazendo um nomezinho aí do Mirassol, também seja interessante, né? Tá baratinho, precisa de pouco para valorizar, né? O próprio Coritiba, né? O Coritiba dentro de casa é um time que se defende muito bem, então talvez a gente tá trazendo um Jaci que tem gol no campeonato, ou tá fazendo essa escolha, e indo aqui com o David Duarte do Bahia, por enquanto aí, mas bem em dúvida de quais zagueiros a gente vai escalar aí para essa rodada, né? Claro que a gente tem zagueiros do Clássico, talvez trazer um zagueiro do Flamengo aqui também, né? Zagueiros aí, que tem o Gabriel Paulista, precisando bem de pouco para valorizar, é só um esboço aqui inicial, né? Goleiros, então, não fiz sempre estratégia anti-negativo na rodada, eu sempre faço a estratégia de anti-negativo, e na rodada passada não fiz, acabei escalando o Lucas Arcanjo ali, que negativou, então não foi uma boa escolha. Mas aí, de potenciais goleiros, aí, quando a gente pensa em goleiros, pra gente fazer uma estratégia anti-negativa, a gente tem que ir com o Morisco aqui, e daí a gente tem um goleiro do Bahia, que eu acho super interessante,
Pedro Rangel do Coxa também, com potencial bacana de valorização, um jogo em casa. E o Inter produz muito também com finalizações, então talvez seja interessante a gente ter, né? Que, ó, se a gente for pegar o Fábio aí, ó, fez 7 pontos, mesmo sofrendo 2 gols contra o Internacional, né? Então o Inter produz bastante ofensivamente, e por enquanto essa é a estratégia que eu vou seguir aqui. Pedro Morisco, e no banco a gente com Pedro Rangel. Outros bons nomes para rodada aí, como eu falei, gosto do Léo Vieira, né? O potencial de SG também, e defesas, e talvez trazendo aqui um zagueiro aí, um goleiro do clássico, talvez um Hugo Souza aqui numa aposta. O próprio Fábio também é um bom nome aí. Mas por enquanto aqui, Pedro Rangel, mais alternativo também, mais baratinho aí, a gente tem o próprio Walter também, com potencial bacana de valorização, e o Diógenes também do Santos, né? Precisando aí de 0,80 para valorizar, quem sabe pode pontuar bem aí e valorizar também. Principais técnicos, né? E a gente pode trazer dos principais favoritos aí, eu tenho Rogério Ceni, baratinho, Rafael Guanais, também é uma boa alternativa. E por enquanto, vou estar com o Rafael Guanais no meu time aqui, mas Fernando Saba também pode ser uma opção, o Cuca também é uma outra alternativa. Meu zagueiro reserva, por enquanto, eu vou estar indo com o Yurko Formiga. Meu zagueiro reserva, eu vou estar indo com o Freitas. E no meu meio de campo reserva, que eu vou estar fechando com o Savarino. Capitão para essa rodada. Então, ser um capitão... Eu vou com o Andrés Gomes nessa rodada de capitão. Acho que dependendo aí com potencial de gol aí, aquela média básica que ele vinha produzindo, acho que pode ser bem interessante pra gente nessa rodada. Então é isso. Como falei, não esquece de deixar o like aí, se assistiu até o final. Deixe seu comentário aí. Muito obrigado. Se liga aí no Instagram nas mais notícias durante a semana. Valeu e fui!